Então vamos lá? Pessoal, qual a importância de você alcançar os 100 mil reais? Como que é valioso? Como que você tem que ter esse norte, você tem que ter esse guia, você tem que ter os 100 mil ali como a primeira missão ali da sua vida, para você conseguir alcançar as demais coisas. E o que eu vejo? Às vezes assim, eu sei que são a reportagem que quase 80% das pessoas estão endividadas. Estão com uma dívida de mais ou menos 10 mil reais. E você vê que é dívida boba, como cartão de crédito, cara, querendo financiar, financiamento de imóveis, financiamento de carro. E eu falo, meu, às vezes é melhor você viver no simples, às vezes é melhor você viver no básico e você alcançar ali os 100 mil como norte, como prioridade que você tem que fazer de qualquer forma e para alcançar os primeiros 100 mil. Antes de você pensar no primeiro milhão. Se você alcançar os 100 mil reais, você vai estar quase 40 a 50% próximo a 1 milhão. E o que eu falo para vocês aqui? Vamos lá, meu, é como que eu falo, as pessoas passam o maior tempo olhando algumas besteiras, as pessoas passam o maior tempo dando, às vezes, escutando pessoas ali que 99% é tudo groselha, tudo baboseira, tudo que, meu, tudo mentira, e não para escutar realmente ali quem tem que escutar, quem está próximo, quem está acompanhando ali a jornada, tá? Meu, eu vou mostrar aqui a tabela para vocês como que é uma coisa tão simples para as pessoas fazer o básico. Se você tivesse investido 100 reais por mês, você ia levar 18 anos. Ah, Nômade. Ah, mas eu vou levar 18 anos, Nômade, investindo 100 reais? Está de brincadeira, eu quero agora. Eu não quero esperar 18 anos, eu quero agora. Eu quero o mês que vem. Ai, brasileiro. Se você tivesse investido 300 reais, você levaria 11 anos. Se você tivesse investido 500 reais, você levaria 8 anos. Se você tivesse investido 1.000 reais, você levaria 5 anos. Se você tivesse investido 2.000 reais, você levaria 3 anos. Olha para você ver como que é simples. Eu ajuntei o meu primeiro em 8 meses. E fora isso, vamos lá. Meu, quem tinha 100 mil reais o ano passado, ali, se ele deixou no índice Ibovespa, se ele comprou qualquer ação, uma ação April, que subiu 70%, se ele comprou Itaú, subiu 40%, deixasse os 100 mil dele 1º de janeiro no ano de 2025 e tivesse carregado até fevereiro, ele tinha ganhado por volta lá 40 mil no Banco Itaú. Se fosse na April, ele teria ganhado 70 mil. Parece quase insano, para a cabecinha de vocês, né? Vocês não acreditam, porque às vezes você está acreditando, está escutando ali pessoas que 99% tá falando groselha. E então, Banco Itaú, Prio, até a Petrobras, que agora que deu um boom, acho que a Petrobras ficou até fevereiro lá na casa de 22%. Deixa eu ver a votação, a Vale do Rio Doce, ali, se você tivesse pegado, deixado e esquecido, subiu por volta de 30%. Então vamos colocar de tudo isso, a média, o cara que tinha 100 mil reais, ele ganhou 30 mil. Vamos colocar a média assim. Isso eu tô falando em renda variável. Se o cara tivesse no 1º de janeiro, no ano de 2025, 100 mil, ele tivesse deixado na renda fixa, na taxa Selic, ele tinha ganhado por volta de 14 mil reais. 14 mil reais, que é a taxa Selic, lembrando que hoje está 14,75. Eu estou colocando lá do ano passado que estava mais ou menos 14,75. O cara tinha ganhado 14 mil reais. Então ele estava com 100 mil e 114 mil reais na renda fixa. Na renda variável, ele estava por volta aí chegando quase aos 150 mil reais. Às vezes com uma forma simples, uma forma ali prática e, cara, e uma forma que ele ia olhar e ele ia dar risada, como eu. Então, assim, gente, o norte, a prioridade que você tem que ter é alcançar os primeiros 100 mil.
você tem que fazer de tudo, você tem que alcançar tudo que eu tô mostrando aqui, cara, que não é uma coisa ali pro cara que se esforça um pouco, o mínimo ali, o cara consegue, mano. O cara consegue, vamos colocar lá, R$ 2.000, o cara juntar em 3 anos ali, ter a disciplina, cara, eu acredito que qualquer cara, qualquer pessoa consegue. Você entendeu? Qualquer pessoa consegue. Só que eu falo pra você, meu, eu falo pra você, assim, a dificuldade das pessoas que eu falo que eu conheço pessoas ali, cara, concursada, pessoas ali, meu, que tem faculdade, você vai falar de uma renda fixa, uma renda variável, cara, meu, ele não tem conhecimento nenhum, não tem educação financeira, nunca ouviu falar, não sabe como que investe, não sabe como funciona. Então, assim, o que esse cara, o que essa pessoa, ela tá escutando o quê? Ela tá lendo o quê? Cara, só groselha, provavelmente, tá? E mostrei para vocês aí quanto tempo vocês levaria para juntar R$ 100.000 e a importância na questão dos aportes, dos juros compostos. Se você vê a mágica também, a questão dos juros compostos, porque depois quando você alcançou esse 100 mil, se você levou ali R$ 2.000, 3 anos, o que acontece? Você já tem os R$ 100.000 se manter a taxa de juros nessa nessa porcentagem aí, esses 3 anos que você levou para alcançar os primeiros 100 mil, os outros 100 mil aos 200, você vai levar 1 ano e meio. Essa, esse valor vai dividir no meio. Esse valor ele vai ser a metade do que você alcançou o primeiro. Então, assim, se fosse R$ 1.000 para você alcançar os 100 mil em 5 anos, você vai levar 2 anos e meio para alcançar os outros R$ 100.000. Olha os juros do Brasil trabalhando ao seu favor. E como que eu falei lá no podcast, quem ainda não saiu, lá do Chavoso da USP, que eu falei a minha convicção que o Lula é de direita. O papai Lula! Obrigado, papai Lula, por manter esses juros altos. Você entendeu? Para manter os juros altos, o segundo maior juros do planeta. Obrigado. Eu acho que Deus está com Lula, entendeu? Tudo, tudo favorável à questão do dólar, chegando a 4,98, para a gente ter o momento de também dolarizar o nosso patrimônio 20%. E assim, tudo que está ocorrendo no mundo lá fora favorecendo o Lula, né? Os deuses conspirando a favor do Lula, porque o próprio Bolsonaro ele não teve essa sorte. Ele passou um perrengue, aquela crise sanitária deu tudo ruim pro Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é evangélico. E o Lula, cara, as pessoas assim tentando derrubar, mas tudo favorável, alinhado ali os astros pro Lula ali, cara. Então, gente, como que eu falei para vocês, meu, o seu valor ali, o seu dinheiro, ele vai dobrar. Vamos lá, você alcançou os R$ 200.000 depois de 1 ano e meio. Então, foi 3 anos, R$ 2.000, tá? Eu tô falando o cara que ajuntou R$ 2.000. Eu acredito que você consegue ajuntar 4 mil. Eu levei 8 meses para juntar. Eu acredito que você consegue ajuntar em 1 ano e meio R$ 4.000. Então, você vai levar o quê? Para os outros 200 mil, você vai levar mais ou menos ali 8 meses para os R$ 200.000. Os R$ 200.000, esse valor, ele vai, se você parar, deixar ali parado, ele vai dobrar em 5 anos. Em 5 anos você vai ter R$ 400.000. Meu, ali com uma disciplina aqui, 6 anos você consegue alcançar numa disciplina ali, não usando o necessário, comprando o necessário ali, vivendo abaixo do seu limite, você consegue, em 6 anos, você consegue alcançar aí seu primeiro milhão, se a taxa de juros manter esse patamar, a 14,75. Porque 5 anos, o seu valor que você tem, ele dobra. E o vento gira a seu favor. E é como que eu falo, mano. Como que eu falo o seu valor sem você fazer nada num país rentista? É um país rentista, é um país sempre foi rentista. Eu estou falando isso na questão da renda fixa. Se o cara for investir na renda fixa, ali segura, você entendeu? Na taxa Selic, eu não tô falando nem se o cara for querer ali se arriscar em renda variável, porque se ele se arriscar em renda variável, que é como que eu falei, deu exemplo ali em ações, provavelmente esse tempo ele vai diminuir uma proporção rapidamente. Deu exemplo, como?
Meu, o ano passado, a ação Prio, eu coloquei lá na tela, eu coloquei na tela para os caras ver. É só você abrir o Google aí e ver. Cara, a ação Prio subiu quanto? 70%. Ah, Banco Itaú subiu quanto? Cara, 40%. Vale do Rio Doce, 30%. A antiga é Eletrobras, hoje que é Axel, meu, subiu 90%. Nômade, isso daí é mentira, Nômade. Ô, Nômade louco, você tá mentindo, Nômade louco, isso daí não existe. Entendeu? É que você tá assistindo 99% de groselha. Você tá assistindo 99% dos caras que eles têm que fazer conteúdo, eles têm que falar ali alguma coisa e talvez ele não tá falando a verdade para você conseguir mudar a sua vida e você conseguir alcançar os seus primeiros 100 mil. Mas Nômade, o melhor investimento que tem, Nômade, ô Nômade louco, o melhor investimento é imóveis. É imóveis, Nômade. Ele sempre vai valorizar mais, Nômade. Cara, sim, realmente, imóveis. Só que se você comprar um imóvel muito abaixo ali do preço, você comprar um imóvel à vista, você comprar um imóvel sem juros, você já ter esse volume, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Agora, para o cara pegar e financiar, provavelmente você não vai conseguir alcançar os 100 mil. Eu conheço um monte de gente que tem imóveis, mora num lugar bom ali, mora numa área nobre, você entendeu? E às vezes, meu, é aquela coisa para impressionar, cara. Eu já falei para vocês, mano. Eu já falei aqui, mano. O que eu falei? Cara, você quer saber de uma coisa? Eu não vou viajar, é nada. Eu vou ficar gastando meu dinheiro para impressionar os outros, para ficar mostrando no Instagram, que nem um otário, entendeu? E as pessoas já têm um rótulo meu. Eu não. Eu vou guardar meu dinheiro e vou pro lugar ali, para o lugar, para uma viagem, se for do meu interesse, se for realmente aquele lugar que eu quero ali, realmente, mas nada sem impressionar ninguém. Eu não quero impressionar, eu quero ser eu, entendeu? E ganhar mais tempo. Porque eu já falei, o maior ativo hoje é o tempo. Eu conheço um monte de gente que tá lá, que financiou um imóvel, que tá lá morando em uma área nobre ali, mas provavelmente ele não alcançou os seus primeiros 100 mil. Provavelmente eles não têm os 100 mil reais. Provavelmente está endividado ali no cartão de crédito, ali todo enrolado. E eu já falei aqui para vocês, eu já fiz um vídeo aqui, quando eu fui lá na Faria Lima, lá andar, Operação Carbono, lá, o que tinha na Operação Carbono? Lá, um monte de gente errada, um monte de gente faccionada. Meu, tá em todo lugar, deixa de ser otário, deixa de ser otário. Você pode perguntar para as pessoas que moram em condomínio, para você ver, bate mais polícia civil, mais polícia federal do que na favela, do que na comunidade. Deixa de ser otário, cara. Ô, brasileiro. Ô, brasileiro. Parece idiota. Meu, entendeu? Então, gente, o marco, o guia, tem que ser os 100 mil reais ali para você conseguir ver os aportes, os juros compostos trabalhando a seu favor. Hoje, se você tivesse só 100 mil reais ali parado na renda fixa, na renda Selic, ali você teria quase 80% de um salário mínimo. Daria mais ou menos aí, mais ou menos 1.100 e pouquinho. Cara, quase 90, 80% de um salário mínimo de 1.600 reais. 150 mil? Cara, você já estaria aposentado. Um salário mínimo do INSS. 1.600 reais. 150 mil você já estaria aposentado. As pessoas não levam 35 anos para ganhar 35, para ganhar 1.600 reais, um salário mínimo? Então, vê aqui a tabela, cara. 2 anos, 3 anos, 2 mil reais por mês, 3 anos, você alcança seus primeiros 100 mil. Então, 4 anos você consegue se aposentar com um salário mínimo, tá bom? Esse é o vídeo e Deus abençoe.